Hello everyone, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aqui o Tcholas Cast. Como vão vocês? Meu nome é Madrinha Lee e eu estou hoje no comando dessa bagaceira, minha filha. Hoje o palco é meu, o show sou eu. Mas não abobeia que o Multi vem, viu? O Multi... Ela é um evento. Vai me calar. Gente, antes de tudo, né, vamos deixando os recadinhos das redes sociais. Quem não nos segue nas redes sociais, sigam lá Tcholas Cash em todas, inclusive lá no Blue Sky. Está sendo postado coisinhas lá todos os dias. No Instagram também. E você que está ouvindo por qualquer plataforma de streaming, de áudio ou vídeo, siga, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário. Compartilhe para os seus amigos se tem algum tema que você gosta, que eles gostam, enfim. Você não conhece um gay? Entrega aí pra um gay. Passa pra ele, porque gay é assim. Praga, né? A praga, ela sempre se alastra. É esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide. Mas, antes de falar o tema, temos lá um casal lá de São Paulo, não é mesmo, Morena? Hi, hello. My name is Gloom, and I'm here to stay. Oi, gente. Felipe aqui, tudo bem? Marido da Gunglum. Que nem o qual Jayzinho é Jay-Z, entendeu? O Jayzinho é marido da Beyoncé. Temos lá os gays Pem e Neném, é isso mesmo? Oi, gente, eu sou o Luke. Oi, gente. Meu nome é Demi Lovato e você está assistindo ao Disney Channel. E temos o famoso casal da Twitch, Yael Players. Hello! E aí, gente, como é que vocês estão? Iago aqui. Tudo bom, gente? Sou o Dani. Vocês estão boazinhas? Masculinizou seu Eu sou masculina. É os hormônios. Eu quero Menina masculina. Caralho, o hormônio bateu na É hora. mole. Vem pro estúdio da Daniela Polaroid. Tudo. Gente, o tema de hoje nós vamos falar sobre ausência. Quando Então, com licença. Ai, minha pressão caiu. Com licença. Nossa, coloca a música tensa, produção. Música. Clima tenso, produção. Eu tô me tremendo. Eu tô me tremendo. Quando eu tava pensando nesse tema, foi, eu acho que algo que a Samira falou lá no grupo. Desculpa pela ausência, não sei o quê, alguma coisa assim, a gente tava conversando. Eu falei, tá porra, ausência. Aí eu me veio N coisas na minha cabeça, eu falei, esse vai ser o tema. Roubei de você, mesmo sem você ter falado nada. Foda-se. Exatamente. Sem você saber. Tirou da boca dela. Ela foi o gatilho. Ladroa. Cala a boca, aí, tá feliz? Mas eu não queria fazer um tema tão pesado, porque geralmente a ausência lembra coisas mais pessoais, mais pesadas, né? Vai ter essa parte, como sempre, né? A gente brinca muito no Tcholas, mas também sempre tem aquela parte que a gente pesa o clima, a gente fala de coisas pessoais que nos doem, nos doeram, enfim. É o momento do espelho da desgraça do RuPaul, né, amigo? Exato. Tem que ter, né? Aqueles 15 minutos. Você contou a desgraça, todas choram. Ou o Jay se espera por isso. As gays maquiando e borrando. Maquei e borra ao mesmo tempo. Eu tô com meu batonzinho aqui, qualquer coisa eu já começo. Tá bom, Eu separei um rímel também pra borrar hoje. Tudo. Mas eu deixei aqui separadinho 4 itens para esse tema. Que envolve o nosso dia a dia, que envolve os nossos gostos e tudo mais. E o primeiro item é ausência na música. Eu queria que vocês falassem o que vocês sentem, assim, que é ausente na música, nos artistas, enfim, nesse cenário que envolve a música. O que vocês sentem aí? Nossa, a gente estava falando sobre isso hoje. Estava comentando com o Gré aqui, que eu não sei se vocês viram que a declaração da Beyoncé, né? Que pode ser desculpa, mas eu comprei a desculpa dela. Ela falou que não lançou o videoclipe para o último álbum dela, porque as pessoas estavam tão focadas em imagem que Nossa, ela horrível isso.
Eu vi. Eu ouvi Mas isso. eu comprei isso, que ela falou que queria focar na música, então para as pessoas focarem Mas na ela já é letra. famosa, mulher. Tipo, what the fuck? Então é isso, a ausência de vídeo, né? De todo mundo. É. Hoje em dia você lança uma música, automaticamente as gays querem a música, querem o visual, Sim, né? o videoclipe. Você não tem visual, você não lança a música. Então, hoje em dia é isso. Uma música precisa de ter o visual, senão não tem o visual, tem esse problema de lançamento quase, né? Não sei. Mas esse papo eu compro da Beyoncé, viu? Eu comprei esse Dela eu compro. Porque ela já tá no patamar, assim, de poder vender conceito, né? Porque ela já fez tudo que a mídia pede. Ela já fez o pop, já fez o pop de branco, já fez o pop de preto, ela já fez o R&B, ela já fez sucesso no rap, ela já fez sucesso... No country agora, né? Exato, e agora ela está resgatando tudo aquilo que foi inclusive, apropriado, né, dos negros. Inclusive, Então, ela fez sucesso com Visual Album. Foi ela que veio. Ela que negócio, lançou tá barato. exatamente essa trend. Então, assim, talvez ela Então, pro esteja próximo, ela lançando fala assim, não uma vou nova fazer? trend, né? Pro próximo ela falar, não vou fazer, tá ótimo. Mas Exato. vocês sentem Eu que- acho. Eu acho que isso talvez seja um passo que outras pessoas vão copiar. De começar a falar que o álbum é conceito demais para ter clipe, que tem que prestar atenção na música. Mas assim, eu achei a o dela falar sobre uma coisa, tipo assim. Só fala que você não quer fazer, você é foda, sabe? Tipo assim, você não precisa falar, ai, meu álbum é conceito, eu não quero fazer. Ela já aquilo." não precisa, Pô, exatamente. você fez todos os álbuns conceito e já usou clipe, então você tá meio que se entregando, sabe? Tipo assim, não tem contexto pra mim, sabe? Tipo, acho que pra mim ela falou isso só pra sair da mídia, assim. Tipo, eu vou criar um bafo aqui. Tirar o dela da reta, né? Porque, tipo assim, ela não fazer ou ela fazer não tem diferença, porque ela é foda do mesmo jeito, então ela pra nada, sabe? Olha, menino, meta, o que a gente tá falando de ausência de clipe. Olha, então, exatamente. É isso que. meta. Mas aí vocês acham que, tipo, eu não sei, todos os artistas, né? Vocês sentem essa ausência de clipe? Se lança música e vocês precisam do visual? Eu não. Sinto. Eu sinto Eu não. falta de um direcionamento no pop, assim. Acho que ter um clipe foi um direcionamento de pop que a gente teve e que o pop perdeu muito, assim, o ciclo anual dele, sabe? De tendências e tal, e aí a galera tá meio perdida, assim. E ter clipes bons, né? Sim, exatamente. Sim, não é aí, só ter clipe, é vamos ter ser clipe bom. sinceros, você pegar um clipe e ficar com a cena lá atrás, é muito chato. Mas um chroma key eu faço, assim, uma dança, muito assim, chato. você pega pra garota. Os clipes da Lana Del Rey, que foram feitos com iPhone 8, ou foi 7, tem mais cenário do que esses clipes assim. Então, pelo amor de Deus, vamos melhorando aí. É um pouco Vocês pegam um clipe e bilionário. começam a espremer um monte de burango no clipe e acham que é conceito. Meu Deus! Não, mas... Eita, tô com o Tô no livro. assunto delicado aí, ter ó. chegado nesse ponto, né? Fale mesmo, Lipe. Vamos Deixe determinar- minha amiga falar. Não, vamos determinar uma Por coisa favor, aqui. continue. Se o X morreu, se queimou com ele todo o arquivo de cancelamento. Não. Tudo que foi cancelado no Twitter deixou de existir junto com o Twitter. O X aqui, ó. Ó, O X aqui, ó. O X sou eu, o X tá vindo, deixou os nós. Mas eu acho que o que aconteceu, tipo, a gente teve nos anos 80, até a gente fez um especial Michael Jackson, que falou tipo, visual, Michael Jackson entregou muito visual, só que de um jeito as pessoas começaram a fazer de qualquer jeito, que nem a Madre falou, clipe de qualquer jeito, não entrega tanto. E aí agora deixou de ser importante, entendeu? Então, eu não sinto ausência por causa disso. A Nina Simone falou que quando um artista não tem nada pra dizer, é melhor não dizer nada. Então. Então, assim, é muito artista com nada pra dizer. Então, tipo, se você não tem nada pra dizer, Não diga, né? Sim. Não adianta a gente ficar. Faz 30 clipes dessa bela canção aqui. A canção não é bela. Sim. Então, pra mim, é uma coisa que não funciona clipe. O É. clipe não deixa a música melhor pra mim. Inclusive, tem Acho que clipe que eu não- começo a odiar. Não Já faz começou sentido pagar pelo clipe, porque a gente entrou numa era de tem que ter clipão muito caro, e aí nem todo mundo tá conseguindo bancar um clipão, porque não é mais, no pop brasileiro, não é mais clipinho de 250 mil, não é um orçamento de 100k. Tem Sim. clipe de 1 milhão, 2 milhão acontecendo. E clipe de 1 milhão, 2 milhões, ruim. 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 Clipe de 1 milhão, 2 milhão, ruim. Você
Tá ouvindo, Mauro Turbo? Clipe de 1 milhão, 2 milhões? Ruim. Tá? Eita, até ela, olha aí, ó. Mas o que eu acho de clipe é que clipe ajudava a compor a música. Ajudava a contar a história da música. Sim. E aí passou a se fazer isso. Vamos fazer só um visual bonito aqui, aleatório. Passou a ser. Exato. Então, E aí. Porque eu penso que é muito sobre eras. A gente viveu uma era onde os clipes foram introduzidos, né? Foram criados conceitos ali envolvendo os clipes. A gente viveu a era do YouTube, que tudo que era lançado assim, a única plataforma de vídeo que tinha era o YouTube. E era YouTube e MTV, né? Eram Sim. outros canais de clipes. Então, tipo, teve essa era de você precisa lançar um clipe com essa música para ser seu carro-chefe e você fazer sucesso. Uhum. Ser mostrado. E hoje em dia a gente tá vivendo a era do áudio. Tipo, só Sim. música. O clipe não. A única indústria que ainda tem muita visualização. Indústria não, né? País que tem muita visualização com vídeos musicais é a Coreia do Sul, que é o K-pop. Sim, Qualquer sim. artista que lança lá tem 10 milhões na primeira semana. Uhum. Sabe? Tipo, tem artistas que lançam num dia só, tem 100 milhões de visualizações. Katy Perry lançou faz 2 dias, tem 1 milhão. Sim, exatamente. Eita. Música ruim. Eita, menino! Mas tem também. Pode falar, Dani. Sobre os clipes, tipo assim, pra mim, eu acho que pra mim é importante porque eu vim de, tipo, sei lá, na adolescência, chegava uma música com um clipe, em vez de eu, tipo assim, na hora que eu conhecia a música, e principalmente gringa, né, tipo, inglês e tudo mais, o clipe me mostrava a tradução da música, sabe? Quando era bom o clipe, eu gostava muito de ver o que tava acontecendo na música e o clipe mostrando, sabe? Tipo, We Belong Together, da Mariah Carey, ela... não, amigo, vamos dar exemplo bom. Tô brincando, eu tava esperando. É só alfinetada aqui, hein? Tome na cara dela. Brincadeira. As single Não, ladies Break da My Heart, da Beyoncé. Toni Braxton, por exemplo. Não, eu vou falar Porque ela de morre no acidente. Exato. Pretty Hearts da Melanie, conta a história de uma festa de aniversário que ninguém vai. E, tipo, ela esfaqueando balão e tudo mais, é tudo contando uma história da música e tudo mais. Então, tipo assim, pra mim o clipe é importante por isso, sabe? Hoje em dia não muito, eu já pego, vou ver a letra e tudo mais, mas o clipe, ele traz... Clipe bom traz uma história. E, tipo, ele ilustra o que foi cantado, né? Então, isso que a madrinha falou de, tipo, das pessoas que ficam paradas numa parede branca, pra quê? Você não tá contando a história da tua música, sabe? Tipo, isso é horrível. Pra mim, então Eu não acho faz. errado. Mas os clipes Exato. que contam uma história, tipo, igual o Michael, né? O Michael contava as histórias dele pelo clipe. Então, show. Exato. A Melanie é um bom exemplo, né? Porque a Melanie, ela tem ainda aproveitado, a Melanie Martinez tem aproveitado o visual, né? Que ela Sim, conta sim. histórias da música dela através do visual. Acho que nesse sentido ainda faz, nesse caso ainda faz sentido, né? Tirando Faz isso, sentido. Visuais bons, né? Visuais bons, vamos dizer. Bons. Essa Visuais era bons. bons. Eu acho. Eu sou uma pessoa que presta muita atenção em escrita. Tipo, letra, história, qualquer coisa que tenha um filme, uma série, alguma coisa, eu vou ver se tem um texto bom primeiro. Se não tem, já é uma coisa que eu já. Ai, não rola pra mim. Tem uma música que saiu da minha. A única branca que eu estou ouvindo ultimamente, que é Sabrina Carpenter. Que Expresso. Gente, a letra é horrorosa, tenebrosa, horrenda. A música é boazinha. Eu gosto, a música não fala nada com nada, é uma música meio merda, é horrorosa a letra, mas é gostosinho de ouvir, entendeu? Então, ok, eu consigo transpassar também esse negócio. sim, sim. Mas eu acho que é muito mais comum, acho que hoje, aí já vem com aquele papo de velha, né? Que hoje em dia, mas é que eu acho que a proliferação tem que ser tanta para alimentar a indústria que não importa a qualidade do que está saindo. Então você vai fazer qualquer coisa, um texto horroroso como esse, vai fazer. Vamos, lança a música. Não lança. Não, Taylor Swift, faz seu mesmo álbum 30 vezes que a gente vai ver 30 vezes. Tá close, babariza. Igual Então, assim. Eu acho que a necessidade maior se tornou
mais a velocidade do que a qualidade. Sim, com certeza. E isso, E aí, por inclusive, isso naquele negócio do TikTok, que você tem a música lá de Sim, 58 segundos de artistas aí, né? Você vê aí, tipo, nós tínhamos músicas há 20 anos atrás com 4 ou 5 minutos, né? Hoje em dia, com pouco mais do que isso, você ouve um EP da Ariana Grande. Então, mudou muito, 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 né? Nossa, hoje a gente tá ácido com todo mundo, a gente tá atirando para todo quanto é lado. Putz, é isso mesmo. Qualquer resquício de fandom que existir. Sai colocando pi, diretor. Vai enfiando pi no nome de todas as esse episódio, pelo amor de Deus. Kita. A gente não tem nada contra a Taylor Swift, mas também nada a favor. Investigação policial. Mas, gente, partindo da música agora, vamos para filmes, séries e TV. Vocês sentem ausência de algo, de alguém, de algum elemento nesse meio desse tipo de entretenimento? Eu sinto, estou com a mão levantada. Eu sinto, eu quero falar, com licença. Eu quero falar, professora. Deixa eu falar, professora. Diga. Posso? Fala. Eu sinto falta de filme de terror bom. Sabe, filme de terror bom, de ficar empolgado com filme de terror. Cara, todo mundo tá cansado de Exorcista. Quanto demônio tem mais para exorcizar? Até quanto se pode tirar um demônio de uma pessoa, de uma mesma pessoa? Sabe? Ressuscitar a atriz de exorcismo lá de 70 para a mulher fazer. Olha, de novo. Não dá. A mulher fez essas 3 vezes já. De novo. Estou sem controle, me desculpe. Aí pega uma ideia que a ideia é boa, que é o caso de Longlegs. Nossa, o melhor filme de terror da década. Não é. Gente, não é. Eu tô aqui pra dizer que não é. Mas não é porque é o melhor da década, é porque é o melhor que tinha. Então, é o melhor. Comparado ao que tem, ele com certeza deve ser o melhor. Não, ele tem uma ideia muito boa e um vilão que tende a ser muito bom, mas não é bem executada. E aí, por causa só desse coisiquinha de destaque, falam que é o melhor da década. Mas aí é uma coisa que, de novo, o que dá para sentir falta sempre em um filme. Você pode ter um ator ruim, você pode ter um diretor ruim, você pode ter uma produção horrorosa, você pode ter dinheiro nenhum para fazer um filme. Se você tem um roteiro podre, a ausência de roteiro. A ausência de um roteiro mata um filme. Ela mata exatamente. um filme. Se você não tem um começo, meio e um fim, ou se você não tem pelo menos um começo excelente e um fim aceitável, vai pro lixo. Eu sinto... Mas falando sobre esses filmes de terror, eu acho que para o pessoal que, por exemplo, tem 20 mais, 25 mais, eu acho que terror não faz mais sentido. Sim. Você assiste um filme de terror, ninguém mais tem medo. Você assiste um filme de terror pra sentir medo. Você vai sentir medo de quê? Quando o medo é você tá desempregado, você não tem o que comer. É um aluguel atrasado. Então, eu acho que tanto que os últimos terrores que fizeram sucesso, eles tiveram um formato muito específico e muito diferente do que a gente tem visto tipo, nos anos 2000, por exemplo. Nos anos 2000, o que bombou foi Sobrenatural, Força Paranormal, Atividade Paranormal, enfim. Era o medo ali do demônio divino, né? Do demônio cristão, dos verdadeiros demônios, da freira, do diabo, enfim. E aí sempre profanando o que é sagrado, tipo, tirando a salvação. E aí, como a galera tá ficando mais cética, eu acho que eles estão trazendo medo para falta de humanidade. Tipo, para tortura, para manipulação. Por isso que a gente tem o Corra, o Nós, o Não Olhe, que aí ele traz alguns temas mais complexos para a gente sentir aflição e outra faceta do terror que não o medo de fantasma, sabe? Sim. A gente assistiu o filme Eludelo, recentemente, né? E é um filme que, tipo, era para você ter medo das pessoas homofóbicas, era para você ter medo de um lugar de cura gay. E o filme é horrivelmente mal executado, né? Sim. Então, tipo, tinha uma história, porque eu acho que é isso que as pessoas têm medo, assim, do que é palpável, né? A gente assistiu recentemente Pisque 2 vezes. Tem ali o medo palpável, que é bem executado. Eu acho que os filmes de terror tinham que ir para isso e para esse quesito, assim, sabe? Para a gente ter medo do ser humano, que é que eu acho que a gente tem medo hoje, da loucura dos bilionários, da loucura
dos ricos do capitalismo. Só que quem faz filmes são essas pessoas. Então elas não vão fazer a gente ter medo delas mesmo, né? Exatamente. Eu acho que essa Isso que é a verdade. questão. O terror não está indo para esse lugar que deveria fazer filmes bons, porque são essas pessoas que fazem filmes, né? Que pagam os filmes. E outra coisa, falta criatividade, né? Geral. Ah, Na isso sim. televisão, no teatro, em livros, em filmes. Você não vê nada novo, do zero, criado, né? Então, tipo, que nem a Marminha, a gente estava comentando, vai sair uma animação do Senhor dos Anéis. Que é legal? A É gente legal. larga o osso. Não, pelo é legal, amor de mas Deus. ainda não é uma criação do zero. Harry Tá Potter, vai ter remixando esse remake, tema há quanto tempo já? Game of Thrones, não tem nada criado do zero. O que é criado do zero hoje? É Nada, verdade. nada. É muito pouca Nossa. coisa. Mas Mas é a muito. nossa geração tá muito presa. A ausência que eu mais sinto nesse meio é de grandes franquias. Como foi Senhor dos Anéis, como foi Harry Potter, como foi entre outros. Hoje em dia não tem mais. Né? Sim. Mas Hoje em dia não tem mais. o negócio é que você tem circulando dentro do mesmo lugar os mesmos nomes e as mesmas pessoas, não interessa se elas são boas, só que estão lá e vão fazer a mesma coisa e o trabalho é ruim. E é isso, tipo, ficar repetindo o mesmo roteiro e o roteiro é horroroso e você tem um vício de escrita, você tem o vício de... todo mundo compreende o que é o arco do herói, então a gente vai repetir esse arco do herói 300 milhões de vezes, entendeu? A E- Então a mesma gente não coisa. precisa fazer mais nada, só troca o personagem. Uhum. Uma hora a gente coloca o Thor, outra hora a gente coloca o Doutor Estranho, outra hora a gente coloca o Capitão América, a gente faz a mesma coisa 3 vezes e vai vender 1 bilhão todas as vezes que ele for pro cinema. E assim, Sim. sinceramente, de novo, a mesma coisa. Quem faz é o público. Se tá dando 1 bilhão, por que não vai repetir? Exato. Sim. Se está Exato. dando 1 bilhão, por que não repetir? É uma Eles vão empresa. pra receita de bolo, né? Exato. Uhum. É uma empresa, Muito tem que isso. trazer dinheiro de volta. Vai lá, Sim. coloca 150 bilhões num filme, tem que trazer 158 milhões num filme, tem que trazer pelo menos 1 bilhãozinho pra gente Pelo pagar. menos. Né? A gente tá vivendo na era de remakes e remasters, né? Então, tipo, tudo é refeito. Então, Tudo é refeito. tem vários filmes, né? Que a gente tá vendo aí que são refeitos de filmes antigos ali, que já foram. Séries, E, sagas, e né? repare, Voltando, repare na séries, quantidade sagas. de escritores que tem em cada roteiro. A quantidade de Pouquíssimos. escritores. Você nunca tem um roteiro que tenha menos de 5 No escritores. filme, né? No mesmo filme. Você né? pega 5 pessoas, cada uma escrevendo uma coisa, cada um coloca uma frase, uma coisa, nada se conecta e eles lançam o filme do mesmo jeito. É por isso que eu gosto Sim. tanto do Shyamalan. Porque ele erra, mas ele cria do zero. Exato. Ele não tá acertando, mas ele não copia. É tudo. Tem uma ideia nova. uma ideia Eu nova. acho assim, ele acertou, ele criou uma franquia boa, que quem viu aí Armadilha, gente, Armadilha não é um filme excelente. Mas não é um filme ruim. Mas a guinada que ele dá da partir do meio pro fim é maravilhosa. Eu acho que é maravilhoso. O filme começa horrível, tenebroso, horrendo. Ele tem uma premissa excelente, ele segue a premissa até o meio do filme e a premissa na execução é horrorosa. Quando ele faz outra coisa no meio que ele muda completamente, aí fica maravilhoso. Ou seja, ele prometeu, não entregou, o que ele não prometeu e entregou foi bom. Mas Você tá entendendo o plot twist? É um diretor que. Diretor-criador, que a gente não tem muitos hoje. É um diretor-criador. Hoje né? é muito difícil de você ter. Mesmo na televisão, tipo, o que tem de novo na televisão, né? Não tem Sim. nada, né? Nada. E o pior é que eu acho que com o streaming, a televisão, ela tá as duas coisas ao mesmo tempo, na sua pior e na sua melhor era. Porque você tem coisas excelentes saindo tipo HBO, você tem coisas excelentes saindo no Netflix de vez em quando, você tem coisas excelentes saindo na Apple, né? Sim, tem sim. muita coisa excelente saindo na Apple. E aí você tem as piores coisas saindo desses mesmos canais. Os piores lixos saem desses mesmos canais. Entendeu? Agora, deixar registrado aqui que as melhores coisas que estão vindo não são desse lado do hemisfério do planeta, né? Pois é. As melhores coisas são asiáticas. Né? Nossa, realmente. Esses dias eu tava comentando que eu assisti aquele Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo. Teve o Parasita também. Gente, só filmões. Animes, né? Animes Animes maravilhosos. também. Entendeu? Inclusive, Christopher Nolan fez uma carreira aí copiando animes asiáticos, né? Exato. Mas assim, quem sou eu para julgar?
Ah, E falar do cinema brasileiro também, tá? Porque o cinema brasileiro também. Eu tô me forçando a assistir filme O nacional. cinema brasileiro é gente. maravilhoso. E eu assisti recentemente o filme da Regina Casé, Que Horas Ela Que horas ela Volta. volta. É o nosso Parasita. É perfeito esse filme, gente. Quem não assistiu esse filme, é sério, assista. Vale muito a Para- pena. E esse preconceito com o filme brasileiro também é muito disso, dessa cultura que a gente herdou desse imperialismo americano, Sim, que inclusive é sim. cultural, de tipo rejeitar o que é nosso para Uhum. colocar 70 filmes americanos no nosso cinema. Sim. Você tem uma sessão às 3 da tarde de um filme brasileiro qualquer, que normalmente telecine, né, com comediantes Exato. e tal, e os filmes bons vão ficando para baixo. Ano passado teve Marte 1, que foi quase concorreu ao Oscar, Exato. chegou ali perto e ninguém nunca ouviu falar desse filme. Teve 2 sessões num pouquíssimas, Cine Petra né? aqui Exato. em São Paulo e acabou. Não teve Sim. lugar nenhum mais. E onde vão parar esses filmes, né? Tipo, Exato. ninguém. O nosso cinema vai ficando, ninguém tem nada a ver com isso, e deixa lá, tá apodrecendo. Quando você tem ideias geniais saindo do nosso cinema. Bacurau. Bacurau, Tem excelente. um filme de terror Muito que a gente não assistiu ainda, a Isabela assistiu, falou que é perfeito, que se chama Cidade e Campo. É um filme de terror brasileiro, Sim. inclusive. Filme de Teve terror. aquele As Boas Maneiras, que é do mesmo Da mesma diretor diretora. Cidade de Campo de também. Cidade de Campo. gente, vamos para um tópico agora que eu Emocionante. quero que e aí o player fale sobre, porque eu acho que eles vão ter, assim, como que fala? Qual é a palavra? Tato? Expertise. Pá, que isso. Esqueci a Culhão. palavra. Foda-se. Vai ter assunto, Ah, que é games. gays. Qual a Gays. ausência que vocês acham que falta nos gamers A ausência que today? falta. A ausência que falta, a ausência que não tem. Pode falar primeiro, bem. Vai você, porque você sabe mais que eu sobre isso. Eu não sei. Pra entrar nesse assunto, eu não sei. Assim, sagas novas. É porque a gente tá falando muito sobre isso, né? Questão de criar algo do zero. É uma coisa que tá sendo muito difícil hoje em dia. Então, tem muito essa continuidade, né? Eu sou muito a favor de você ter um conteúdo que você é familiar, que você gosta, assim, você já tem uma bagagem a respeito, mas que você traz uma evolução. Então, eu sou muito a favor de sagas antigas principalmente. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tá tendo na maioria das sagas em geral. Acho que não tem muito a criticar com isso. Mas acho que o que de geral falta mesmo é algo inovador. Uma saga nova surgir assim. E ter pessoas que vão vangloriar essa saga, vão poder usufruir, né? E gostar daquilo e aquilo também gerar mais conteúdo. Porque hoje não tem muito hoje em dia isso. Hoje todas as empresas elas pegam aquilo que fez sucesso para elas e elas trazem novamente meio aquela ideia que o Dani até falou para os filmes e séries também, né? Os remasters, os remakes, né? Ou traz assim uma sequência muito parecida, porque aí a pessoa ela já vem daquela bagagem, já vem daquela nostalgia, né? Que eu acho que hoje é a palavra que é a chave muito da nossa do que a gente está vivendo hoje. Acho que a geração hoje principal que abastece a economia é a nossa geração, assim, dos 30 anos, né? 35. Então, hoje nós somos o peso da economia no mundo. A gente são as pessoas que mais consomem, que mais gasta. Somos a população ativamente econômica. Então, o que essa população ela mais gosta? Nostalgia. Tudo que revive a era infantil dela, os bons momentos, né? Que a gente tem muito daquilo. Porque a gente brinca que nossos avós tinham muito disso, mas agora a gente percebe muito essa questão, mais ainda, né? Porque antes eu vivia aquilo, era muito mais gostoso. E como a gente passou por uma grande evolução tecnológica nos últimos anos, né? A gente viveu da ausência do telefone celular até o celular hoje fazer tudo hoje em dia. Então a gente viveu isso, a gente viveu da nossa infância pra cá. Então a gente foi a geração que mais se moldou, vamos dizer assim, talvez. Posso estar exagerando, mas acho que foi a geração que mais se moldou e que acompanhou essa evolução tecnológica. Então, pra gente, quando a gente era criança, que não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, toda essa questão mais aprimorada do que ela foi antes, né? Esse avanço super tecnológico. Então a gente curtia muitas coisas no passado, por isso que eu acho que a gente tem lembranças mais vívidas
daquela época. A gente fala que aquela época era muito boa, a gente vivia muitos momentos. E hoje a gente, como tudo é muito imediatismo, né? A gente até volta nos outros tópicos que a gente falou aí de músicas e filmes. Como é tudo imediatismo, então hoje o conteúdo não é tão mais avaliado, ele é mais a quantidade que sai, não a qualidade. Verdade. Então eu acho que isso traz muito para os jogos também. Então eles estão atingindo a nostalgia das pessoas. Ah, vamos fazer um remake daquele jogo lá atrás, que muitas pessoas gostavam, vou trazer ele aqui hoje de novo, porque eu sei que eu vou vender muito mais do que eu vendi naquela época, porque hoje eu vou atingir o público da atividade econômica principal, né, o público-alvo, e atingir novas pessoas também. Mas eu acho que no todo, assim, né, eu acho que é muito isso. É IPs novas saindo, não tem IPs novas saindo hoje em dia. Raramente você vê um ou outro jogo aí que sai e mesmo assim não tem esse peso, porque ele não trouxe essa bagagem. Então a pessoa não vai consumir uma coisa que ela não acha, que ela olha assim, ela fala, mas de onde que veio isso? De onde surgiu essa ideia? Quem foi que fez? Quem foi que escreveu? Não tem muito isso, né? Salvo alguns poucos jogos que vieram aí, igual tipo Elden Ring, que foi... Mas mesmo assim já veio da saga Dark Souls, já veio um escritor muito famoso por trás, mas que fez sucesso nos últimos 5 anos, novo. Eu tenho um. Qual? Eita! Mas eu vou Me City contextualizar. 3. City 3. Vai. O Aí- desafio dos últimos 5 anos. eu mas tenho- Jogo novo. Ah, Novo. IP nova. eu falei 3 eu não tenho. Mas qual que é o... Mas, ó, deixa eu contextualizar, porque, tipo assim, eu acho que a gente cai na mesma questão dos filmes e séries, que não tem roteiro, gente. Jogo não é só ficar Atirando. atirando. Não precisa ser Calma, ser quando a Blizzard, realista calma, o tempo War, inteiro. Calma. Tipo assim, o jogo. O que me pega no jogo é tipo assim, você chega nos diálogos e você não tem nem paciência para eles mais. Porque são tão chatos, tão sem nada, sem vida, sem porra nenhuma. Então. É bem E as pessoas hoje em dia, elas Deus, estão, vai vir tipo os assim, Swifts e os Genshinhers. Meu Deus, por favor. Vai lá. pegamos as pior pessoas. Pegar fanbase pior. Pelas Mas- preso amanhã. Exactly. Mas os jogos não tem roteiro. E eu acho que, tipo assim, tem muita gente que hoje em dia gosta do jogo muito rápido, que você chega ali, cai, acontece aquilo e você acabou o jogo. Mas eu acho que esses jogos não ganham, sabe? Tipo, os jogos do ano, nem nada. Esses jogos são só pra passar tempo, praticamente. E o que eu falei que aconteceu, né? Foi Baldur's Gate. Mas a dúzia é continuação, meu bem. Mas mesmo assim, sendo continuação, ele trouxe uma história em que, tipo assim, Sim. capturou muita gente, sabe? Sim, sim. E tipo assim, mesmo ele sendo uma continuação, foi uma inovação da continuação. Não, sabe? é isso que eu falei. Sagas que se inovam, eu acho muito legal. Igual, tipo assim, eu sou muito fã de Zelda. Eu acho que Zelda, assim, até o Dani até brincou que esses dias eu tava contando pra eles algumas curiosidades. Ele falou assim, nossa, mas teve até isso? Eu falei assim, Tipo assim, a história ela é recontada, mas ela foi recontada de tantas formas diferentes que você não enjoa. E trouxe recursos novos. Tem ali a nostalgia, a coisa que você sempre vai encontrar, mas tragam coisas novas. Sim. Entendeu? Então eu acho que o Baldur's Gate ele trouxe esse peso, né? Ele já tinha um nome lá atrás que muita gente gostava bastante. E evoluiu muito, isso é muito legal. Aí eu falo. Eu falo porque ele trouxe muita gente que não conhecia. Tipo assim, Sim. Zelda, ele Furou ele muita inova. Furou muita bolha. Zelda, não eu acho conhecia. que ele inova, mas eu acho que ele não fura muita bolha. Porque uma quem pesada, gosta mas mais ele não que pega. fura. Não, sim, sim. E tipo assim. Inclusive, eu acho que por causa de acessibilidade também. Por ser um jogo muito Sim. caro também, principalmente. Exato. Exatamente. E uma plataforma só. E uma plataforma. Esse aí a gente tem que ser bem sincero com isso também, com certeza. Sim. Mas é isso que eu perguntei, tipo assim, IP nova. Falou IP nova, que lançou, tipo, agora. Nos últimos 5 agora- anos, que agora fez não. sucesso tirando Elden Ring. Não Tem existe. o Horizon Zero Dawn. Eu acho que tem um. Teve 2 jogos, menina. Os últimos 5 anos, amigo. Não, mas não é tão velho assim. Horizon Não, Zero mas Dawn. o Zero, eu acho que ele é novinho. Ah, Saiu depois do 2005, novo. eu acho. Teve um antes, aí veio um novo. Não mas tem assim- IP nova que surgiu nos últimos Tá, anos. mas tirando Entendeu? dessa questão de novo, mas é exatamente igual os filmes e É a séries, mesma livros coisa. e tudo mais. É. É a mesma coisa. É a em mesma pegada. O que me dá mais raiva, tipo, Resident. Resident é uma franquia que caiu na mesmo buraco que Senhor dos Anéis.
é uma franquia que foi boa, teve uma história muito boa, e eles estão começando a pegar Os o remakes. talo, assim, tipo, Remake, remake, e tentando pegar o máximo possível. E Porque mano, os novos não engataram igual os antigos É. engataram. Então vamos Sim. refazer o remake dos antigos. Engraçado, É, a gente vive uma ausência de ídolos culturais. Eu Exato. acho. Mas aí eu acho que tudo isso cai no mesmo problema. Não foram as coisas que ficaram ruins, é o público que consome ruim. Isso é uma É o coisa ou público que outra, consome né? mal. Exato. O público É. que consome mal. Porque o público ficou dependente desse vício que ele criou em nostalgia. Então, mas o Então problema nada é que- se inova. O problema é isso, Não, que isso talvez não. o público não saiba que existam coisas melhores que ele poderia O poderia público não existir. quer isso. Sim. O público não quer coisa nova para que seja diferente. Alô, Ele Nintendo? quer o reconforto do vício. Viu, né? Ele quer o Terceira reconforto do fanbase, vício. ó. Mas eu fico Essa aí é um questionando. pouco É claro difícil, que Ele não gente. quer Talvez 3 perigosa. álbuns da Taylor Swift com a mesma sonoridade. Ele quer aclamar os 3. Exactly. E você acha que não? Vai lá ver quantas gerações tem, sabe? Eles têm lá. Ela lançou o mesmo álbum 3 vezes em consecução por causa que lançou um remix novo. Lançou o mesmo álbum 3 com Botou uma um remix. música a mais. Uma música a mais. Não é nem uma música a mais, é a mesma música com outra pessoa cantando. A minha grande dúvida é se realmente tipo, o público, claro que ele consome, ele não quer, mas se ele não quer por uma burrice, sabe? Por uma ignorância. Amigo, eu Com tenho a certeza. resposta. Eu tenho a resposta pra isso. Vai sair o filme do Minecraft. Pois é. É tudo horrível. Tipo, Achei é horroroso Minecraft. o trailer. É só o meu porque- fio de esperança, né? Porque você pega um Parasita que faz sucesso, ou um Tudo em Todo Lugar, então, tipo, nossa, explode a cabeça das pessoas com, nossa, como isso é diferente. Porque talvez elas descubram um novo mundo, sabe? Minha questão é, tipo, Sim. elas consomem uma coisa que elas não cobram por uma coisa que elas nem saberiam cobrar, nem sabem cobrar, entendeu? E o Sim. fio de esperança é isso, Mas né? pensa o seguinte: das pessoas que você conhece, se você mostrar Parasita, quantas vão sair no meio? Você entendeu? Sim. Não, sim, mas é que eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu conheço que não era o público ideal de Parasita. Mas aí assiste Parasita e realmente fica interessado pelo filme e fala, nossa, que coisa legal, entendeu? Sim. E eles nem saberiam que eles poderiam cobrar um Parasita num filme, por exemplo. Sim. Então é esse que é meu fio de esperança na humanidade, assim, sabe? E talvez elas cobrem... Sim, a falta de ignorância, com certeza, ela é o principal motivador desse vício Sim, em facilidades. Porém, a pessoa ela tem muita dificuldade de abandonar a própria ignorância, assim, entendeu? Todas as pessoas têm essa dificuldade de abandonar a própria ignorância. Porque isso significa que vai ruir toda a sua fundação. Toda a fundação foi construída na base da ignorância. E se Como mostrar é que você vai burra, deixar isso, né? Ninguém quer se Exato, mostrar ninguém burra. quer se mostrar Não, burra, ninguém quer entendeu? perder nada, né? Nada. Exato. Então você. A gente falou disso também, de tipo, a pessoa. Aqueles filmes que colocam foreshadowing. Sim. A pessoa vai se sentir inteligente quando acontecer lá na frente o que ela previu que vai acontecer. Você não previu, o filme te falou o que vai acontecer lá na frente. Uhum. No começo do filme que você viu, é aquela faca, é a faca do meu vô e não sei o quê. Aí ele usa aquela faca pra matar o vilão no final. Não foi você que previu isso. O filme literalmente te disse. Te induziu, né? Ele Não, te com disse certeza. com toda essa faca. Ele te falou. Olha aqui essa faca, olha, é uma faca importante, hein? Exato. Aqui uma fica tem Olha aí, 10 ó. segundos. Aqui, ó. A pessoa fica viciada nessa reafirmação de não, você é inteligente sim, ó. Sim. Olha como você é inteligente. A pessoa fica viciada nisso. A pessoa não aceita um final ambíguo de um filme. A gente estava vendo um filme agora há pouco, o francês, que tem um final ambíguo, só que ele não deu o suficiente para que essa ambiguidade fosse justificada. Porque o filme inteiro é ambíguo. Você não sabe se a pessoa é uma coisa ou outra, e no final continua como no começo. Então, assim, você não me deu o suficiente para eu aceitar esse final ambíguo. Então, você que justifique no final o seu roteiro. Se o seu Sim. roteiro inteiro é ambíguo, você entendeu? Você não me deu uma ponta da qual partir. E você não me Sim. deu uma ponta da qual encerrar. Então, essa falta de tato, de tipo, Pra tudo. de roteiro, de roteiro, ou afirmar uma coisa, ou querer ser uma outra coisa, ou querer mostrar pra você que você. Nossa, olha isso aqui como é inteligente. Não, Tá tudo muito, Sim. muito indo na obviedade, né? sim, com É. certeza. E Mas assim, eu acho. são vícios que vão incutindo nas pessoas e que elas não percebem e que elas ficam viciadas. Sim. Elas ficam Sim. viciadas em se sentir inteligente, se sentir
dentro de uma trend qualquer e tal e coisa. Só ver a quantidade de pessoa que reclama de filmes com mais de 3 horas. Tipo, você vai ver um filme do Martin Scorsese, nenhum filme do Martin Scorsese tem menos de 3 horas. Exato. Você entendeu? E ninguém quer ver um filme de 3 horas. Todo Não, mundo quer ver um TikTok de 30 segundos. assim, Mas nem na hora 30 de vídeos de assistir, Ela TikTok tá ali, né? nervosa, ela tá nervosa. É. Na hora de assistir filme de super-herói, assiste filme de 4 passa. horas, filme de 5 horas. Não, É. uma coisa que me mata, gente. Scorsese. Eu vou expor minha irmã aqui. Eu entro no meu Amazon e tem lá um filme com 20 minutos assistido. Outro filme com meia hora assistida. Ela assiste um filme, Passa assim, lá. Série. ela assiste igual série. Porém, ela senta pra assistir uma série e assiste 8 episódios de uma vez só. Meu Deus. Esse tipo de Qual a doença, diferença? você entendeu? Esse tipo de... E tá muito normalizado esse tipo, viu? Tá As normalizado. pessoas De estão ficando consumo, esse tipo de malucas. consumo. Porque, E de novo, o- aquele negócio, tipo, assistir um episódio inteiro. Um episódio inteiro não tem nada. Ele é só filler. Todo episódio é filler. Entendeu? Então é fácil de acompanhar. Agora, você compreender um filme do ponto A ao ponto B é muito mais difícil. Mesmo o filme sendo ruim. Você entendeu? Sim. Que Sim. merda. Isso aí para tudo, né? Os É. games, essa facilidade. É, mas o que eu ia concluir, assim, que do pensamento que a gente tá falando, eu acho que antigamente as pessoas, elas produziam conteúdo, assim, o foco era a produção de conteúdo, independente do público que fosse atingir. Atingir o público, né, show, e eles conquistavam. Hoje eu acho que é o povo que dita É o o inverso. conteúdo que tem que ser produzido. Então, eu acho que isso que moldou. Você vê até muita gente que leva para um lado uma produção, aí depois vai sendo podada essa criatividade e fala assim, não, faz essa receita aqui porque o público vai consumir. É o tanto de fanservice que tem. Aí a pessoa tem que ser limitada àquilo, porque senão, E isso né? que você falou, Iago, também entra no ponto de que, tipo assim, tem algumas empresas que elas vão realmente pelo o que o público fala, Sim. outras vão pelo. E aí eu vou citar a Royalverse, né, que é a empresa do Genshin, que elas lançam um tipo de jogo, lançam um tipo de gameplay, lançar um tipo de gameplay não, né, mas fazem um tipo de gameplay de crescimento no jogo, lança esse tipo de jogo. Aham. Um público gigantesco consome esse jogo. O jogo é ruim. Tem muitas. Não é um jogo ruim, mas tem muitos erros falha, dentro do muita jogo. falha. Mas faz Uhum. sucesso. O que eles deveriam fazer? Vamos fazer modos com que a gente melhore o jogo. Então, o que tem de errado a gente tira, melhora, pra ficar mais fácil, entre aspas, né? Porque um gacha não é fácil. Mas a gente deixa um pouco mais fácil para que outras pessoas que não gostam desse tipo de jogo se agradem dele. Mas não, o povo é tão ignorante a esse ponto de que, tipo, tá cheio de erro a coisa, mas, tipo assim, ela vê um quadro de perfeição naquilo dali que não existe. Uhum. Então, por exemplo, Isso aqui é. hoje em dia eu acho que até não é que não existe coisas criadas do zero, mas é porque não existe a vontade de fazer coisas do zero porque as pessoas não dão valor. Sim. E quando se cria, não se é divulgado, não se é propagado. Porque, por exemplo, a gente vê pelos influencers, criadores de conteúdo de gamers, dificilmente você vê um criador de conteúdo de jogos que é médio ou alto, em questão de visualização do sucesso, eles divulgam coisas, eles jogam jogos que eles sei lá, descobri um jogo novo aqui, eu vou jogar. Não, sempre é um jogo pago, em sua grande maioria. Então, tipo, eu mesmo, há semanas eu tô reclamando disso, não tem jogo novo. De vez em quando eu descubro um joguinho novo, sei lá, tem 20 pessoas jogando o jogo. E o jogo é muito mais divertido do que todos esses jogos que estão fazendo sucesso, Sim. sabe? Então, tipo, eu acho que falta muito isso de, tipo, divulgação, propagação mesmo, porque, tipo, eles não têm meios, né, de pagar os criadores pra divulgar, porque são caríssimos, são contratos milionários. Tipo, é muito difícil, mas é aí que entra um ponto que a G e o Véi Chico falou, tipo, indicar pro seu amigo, sabe? Indica pro seu amigo um filme, que é de um formato totalmente diferente do que tá fazendo sucesso, um jogo Sim. que é totalmente diferente do que tá fazendo sucesso. Sim. Isso é muito importante, é muito, Muito bom. válido, né? E as Muito pessoas válido. terem coragem de seguir a dica do amigo, né? Sim. Sim. Isso também. Ah, o Uhum. amigo Tem que ter diz, disposição. confia, dá um play, dá uma chance.
Às vezes você pode se surpreender. Sim. Sim. É igual uma série, né? Tipo, assiste pelo menos 3 episódios daquele anime, daquela animação, daquela série. O filmezinho assiste pelo menos os primeiros 30 minutos. Isso. Quando você chamar o date pra ir assistir Netflix na sua casa, antes de meter, assista assim Assiste lá, pelo amor de Assim, usa pra isso. Pois é. É uma boa desculpa, não é? Sim. Ah, Gente. ficou chato. Brum. É Globo, 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 Globo. Ah, blá, blá. Olha, eu vou te falar que existe filme chato, cult, que eu já tentei assistir com o Lucas mais de uma vez Ih, e nunca conseguimos terminar. Alô, Donnie Dark. Ai, não, Donnie Darko realmente. Mas ó, Donnie Darko é um exemplo perfeito de coisa ruim que as pessoas acham que faz você inteligente. Uhum. Donnie Darko é Nossa, completamente mediano. Você assiste e automaticamente seu cérebro fica gigante. Não tem como você não entender Donnie Darko e as pessoas falam, eu entendi Donnie Darko. Lógico que você entendeu. Você é uma otária, você assistiu ao filme. A gente tá hoje ferrando com todos os fandom, né? Exato. O objetivo Acabando dele com esse fã inteiro. Eu vou pegar essas fãs de Donnie Darko e dar de paulada nelas. Você não é inteligente, não, garota. Você assistiu um filme, você esquisita. Cala a boca, você já tem 40 anos. Você já não tem mais. Você assistiu Donnie Darko, mas e o boleto tá pago? O Rolandinho fez um vídeo de 2 horas explicando Donnie Darko. O Rolandinho é um filho da puta também. Um chato do caralho, um desgraçado. Que menino insuportável. Você não é esse cérebro todo que você acha, não, garoto. Enfim, eu não tô brava. ela não. Era congenial. Ela tá boa, ela tá ótima. Amor, Tá mas medicada. Medicada. Eu danço, ó. É o calor. É o calor, é o calor. Gente, agora vamos pro último tópico. Vamos. É agora que vai pesar. É agora que vai pesar o clima. Deixa eu tomar aqui meu remedinho. E aí, eu queria saber de vocês. Como que vocês vivem com a ausência de pessoas? Sejam elas familiares, amigos, enfim, ídolos, pessoas em geral. Como vocês Eu não lidam consigo viver com longe da essa Madonna. falta? Eu não consigo, meu. Eu queria viver longe. Troco por outras. Mentira. Ah, porra! Ai, olha o Satanás como arte. Olha aí, ó. Eu acho que eu... não é que eu não sei como explicar. Mas eu consigo... Lidar bem com a situação? eu acho que eu tenho uma facilidade para aceitar a ausência. Acho que é esse o negócio. Chega um ponto da vida... De pessoas, né? De qualquer... de pessoas, principalmente, que é o que a gente tá falando. Mas assim, eu consigo compreender, eu consigo racionalizar a saudade. Acho que é isso. Uhum. Racionalizar a saudade. Tipo, amigos que eu não falo mais, que eu não convivo mais, pessoas que não estão perto de mim, ou, né, enfim. De tipo, o motivo de não estar presente e a forma que isso me afeta talvez não seja tão drástica quando eu começo a compreender dessa forma, entendeu? A motivação de estar longe, entendeu? Por que essa pessoa está ausente? Talvez a gente tenha ideia diferente, então por isso já, entendeu? Aí já então não precisa sentir a falta, porque se está ausente por um motivo ruim, então não tem falta. Se está ausente por uma força maior, por exemplo, minha mãe mora longe. É lógico que eu queria ter meus irmãos, minha mãe por perto, mas por força maior estão longe, entendeu? Moram em outro estado. Quando eu vejo eles, lógico que eu gosto muito, por um mês, depois tem que ir embora, porque eu já perco a paciência também. Tem Entendeu? limite. Tudo tem limite. Mas assim, dessa forma eu consigo superar a ausência racionalizando ela, entendeu? Eu acho que depende da ausência.
A ausência de pessoas que já se foram, você sente saudades, mas eu acho que aí, para mim, por exemplo, avós e tios que eu já perdi, a racionalidade fala, nunca mais eu vou ver essas pessoas, então o que me resta é a saudade. Uhum. E aí eu lido com essa saudade desse jeito. Tipo, eu sei que é isso, que é a vida e ponto. A ausência de pessoas que estão vivas e não estão na minha vida, se são pessoas que por algum motivo me magoaram, eu não sinto ausência. Ah, você tá longe, tem motivo. Então, está longe porque tem motivo. Exatamente. Ausência de pessoas que eu gosto e aí por algum motivo, então aí eu tento, beleza, a gente tá ali num momento diferente, a gente também tem preguiça de você não querer ver, não sei o quê. Mas tem uma ausência que eu não lido bem, é da minha filha. Da Felícia, é uma coisa que a gente não superou ainda, entendeu? Totalmente, a ausência da Felícia. Então, é difícil pra gente ver fotos da Felícia ainda. Outro dia, no banheiro, eu comecei a ver fotos da Felícia, porque o Google, filho da puta, entregou lembranças do álbum da Felicinha. Aí eu comecei a chorar no banheiro, sozinho, lembrando, sabe? Aí eu olho pra Celina e falo, sua vagabunda, você tem que viver mais 10 anos, que eu não vou lidar bem com a sua ausência, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que são tipos de ausência. É estranho, mas ausências de pessoas, para mim, é mais simples do que a ausência da minha filha. O sentimento que eu tive pela Felícia, que eu tenho pela Celina, é incrível. Assim, as pessoas acho que não entendem. Então, é difícil a ausência, é difícil lidar com a ausência. Você tem que tentar racionalizar ela muito grande, mas é difícil você racionalizar ela de acordo com o sentimento que você sente por aquela pessoa, por aquele ser que te dá ausência, entendeu? Então, eu sei que assim, não estou preparado totalmente para a ausência. A gente aqui do Ocidente, não, o pessoal do Oriente é muito mais preparado para a ausência, né? Não sei como que eles fazem lá, mas a cultura deles é muito melhor preparada para a ausência. A gente aqui não lida bem com a ausência, assim. E é meio até que egoísmo, né? Da nossa parte. Egoísmo da nossa parte. Egoísmo. Às vezes você pega, sei lá, por exemplo, um vô, uma avó que tá doente na cama, sofrendo, não sei o quê, e você fica ali rezando para a pessoa não morrer. Gente, sendo que às vezes a morte pode ser um alívio para a pessoa. É um alívio. Uma solução, né? Ai, você viu? A Preta Gil falou que o Gilberto Gil falou para ela, né? Ela tá com câncer de novo, né? Tá tratando lá. E ele falou para ela, se você precisar ir, descansa. Exato. Né? Tipo, um pai falar isso pra filha, teve muita gente que ficou chocada. Não, você não pode fazer. Gente, tá sofrendo. Não é sobre ele, é só sobre ela. Exato. Entendeu? Ele vai lidar com a perda aqui. Sim. Entendeu? E deixa ele lidar com a perda. É a jornada dela que tem que ter um começo e um fim. Exato. Entendeu? Se ela sente isso, que está se aproximando e que é iminente, que ela não consegue mais, qualquer que seja o motivo, tipo, não é obrigação dela sustentar o bem-estar de outra pessoa. Ela tem que pensar no próprio. Ela tem que pensar, principalmente na situação que ela tá, né? Tipo, não tem como ela pensar, como é que você vai ficar, entendeu? Tem que pensar no que tá acontecendo com ela. E é isso, não tem pra que deixar a pessoa ali, porque você lide com o que é seu e a pessoa está lidando com o que é dela. Então, cada um com a sua bagagem, de novo. Verdade. E os meninos? Como vocês lidam com isso? Eu não lido, eu fico falando eu não sinto nada, Inclusive, vou me ausentar. Tchau. Tchau. Quais meninos? Quais meninos? Aqui é uma conversa que vocês estão abertos para falar. Eu sempre fui uma pessoa, assim, não sempre, mas eu acho que eu me acostumei desde pequeno que é mais seguro sozinho. Então, eu prefiro sozinho, na verdade, eu prefiro a ausência das pessoas, assim. Ou que as pessoas que estejam próximas sejam algumas específicas, assim. Então, eu lido bem, eu considero que eu lido muito bem com a ausência de pessoas. Mas eu acho que a gente é exposto a novas ausências, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar melhor. Por exemplo, agora uma ausência nova para mim é a ausência do Luke, quando ele vai viajar, quando ele vai ver a mãe dele. A gente tá morando junto há pouco tempo e quando ele, 2, 3 dias que ele passa fora, para mim, já é uma grande ausência. É uma white people problem, porque ele volta em breve, a gente não tá se separando para sempre, sim. Mas é uma nova ausência que eu tô sentindo, assim, para mim tá sendo um novo sentimento, mas a ausência não é uma novidade, não, para mim, assim, eu acho que eu lido muito bem.
Eu também, eu acredito também que eu lido bem com a ausência. Eu acho que eu só não lido bem na hora que acontece, né, a separação, ou na hora do adeus, a despedida ali, quem sabe? Ali é a hora que eu realmente não tenho nem forças direito para lidar, aí eu tenho muita dificuldade. Mas depois desse processo, é como se fosse, tipo, o pior já foi. Então agora é seguir em frente, sabe? Então, eu costumo, tipo, eu guardo muito comigo, tipo, lembrança, se for uma pessoa muito querida que foi embora, eu gosto de guardar comigo, de lembrar com carinho e guardar comigo, sabe? O que a gente viveu, o que a gente fez juntos, amizades. Eu tenho, quando eu era mais novo, eu tinha, acho que, se não me engano, acho que uns 12 ou 13 cães na minha casa, que eram 12, 13 filhos, né? Filhos e filhas. Então, a gente conseguiu foi indo até ficar com uns 7 ou 8 e tal, mas foram ausências que na hora machucaram bastante, mas eu simplesmente lembro, tipo, do tempo que passei, sabe? Do que eu consegui compartilhar o momento com eles, que eu consegui fazer o melhor por eles, que eu consegui dar muita risada, dar muito amor, dar muito carinho. E eu acho que isso é maior do que qualquer tristeza, sabe? Acho que é isso que a gente tem que lembrar do que já foram, né? Lembrar das coisas boas, lembrar que, seja lá onde elas estão num lugar melhor para elas. Se for uma pessoa que ainda está viva, mas não está perto, ou é um motivo ruim, né? Ou um motivo ou de saúde, ou de, né, outros motivos que são maiores do que a gente e tal. Mas eu acredito que, guardando bem o tempo que a gente passou com muito carinho no coração, eu acho que ajuda bastante a suprir esses momentos de saudade, de não ter aquela pessoa, né? Aquele bichinho de estimação por perto. Acho que é assim que eu lido. Uhum. E os Yaels. Pesou, menina. Eu pensei. Pesou. A Eu gente não acho. sabia que esse final ia ser pesado. É pesado. Eu acho que, tipo assim, eu compartilho muito do que a AG falou, sabe? Às vezes parece até que eu não tenho essa preocupação com a ausência, sabe? Tipo, eu sou muito cobrado dessa ausência às vezes. Tipo, questão familiar, vamos dizer assim, igual a gente não mora na mesma cidade e tudo mais, e às vezes chega essa cobrança de ausência das outras pessoas, sabe? E às vezes eu não sinto muito ela, sabe? Não por não sentir, de ser, tipo assim, zero, mas acho que às vezes por entender a ausência. Tipo, as coisas são difíceis, sabe? Tipo, eu acho que isso junta até. Eu nunca tive uma perca muito grande, né? Vamos dizer, nessa parte de perca de alguma pessoa, ou algum animal, alguma coisa. Mas eu acho que, tipo assim, eu não tenho como eu falar como agiria depois disso. Eu acho que todo mundo tem seu momento, lógico. Tipo, dure o que dure pra qualquer pessoa, sabe? Não é exagero nem nada. Cada um lida com a ausência do jeito Sim. que cabe, né? Tipo, então. Mas assim, a ausência é uma coisa até muito complicada de falar sobre pessoas. Porque tem pessoas que vão e a ausência dela é melhor pra você. Tem pessoas que vão e a ausência não é melhor pra você, mas pra ela é, sabe? Você é a coisa ruim, vamos dizer assim, dessa ausência, e você tenta, tipo assim, você sofre por essa ausência, mas a outra pessoa não. Então, você também tem que aprender a lidar com isso, sabe? E eu acho que hoje em dia a minha ausência é muito mais isso, é a família, mas eu entendo muitas coisas de distância, de tempo, de prioridades às vezes, sabe? Tipo assim, as pessoas falam, prioridade zero é a família. Eu acho que tem um ponto ali. Mas tem um ponto, sabe? Tipo, a sua família também é importante, sabe? Tipo assim, eu tô falando família no geral. Mãe, tio, vô, o que seja. Mas você também cria uma família, então coloque um parêntese aí entre família e o que você tá priorizando, sabe? Então eu acho importante essas partes. Saber da prioridade, né? As prioridades. Eu tenho muito medo de ausência, igual o Zico falou, das minhas filhas, né? Tem a Sam e a Mifa aqui, do Iago também, igual o Sam falou, que, tipo,
As famílias moram em lugares diferentes, então quando vai viajar. Então essa ausência às vezes é meio que global, sabe? Todo mundo tem um pouco dessa ausência, tem que saber lidar. Sim. Mas eu acho que é isso. Eu não tenho. Eu procuro mais entender sobre a ausência. E quando eu começo a sofrer com algum tipo, alguma ausência, eu procuro mais saber o porquê disso. Sim. Sabe? Hoje em dia o que mais me traz ausência, eu acho que é tipo assim, os amigos, sabe? Eu fazer ausência, sabe? Tipo, estar ausente por pessoas que são importantes pra mim, sabe? Queria estar mais presente, mas aí não é a ausência das outras pessoas, é uma ausência minha. Tipo, eu sou ausente e isso me dá um gatilho ruim. Então eu tenho que resolver, sabe? Então acho que é isso. É que é a nossa ausência, né? Tipo, a gente somos 4 grupos aqui diferentes, que vivem em cidades e estados diferentes, e nós sentimos muito a ausência um do outro física, né? Sim. Nossa, Sim, sim, sim. Exato. Nós E até a temos que digital lidar com também. isso, né? Até a digital, esses dias o Sam estava trabalhando que nem um condenado, a gente, meu Deus, cadê a Samira? Estamos sentindo Sumiu. saudade da Samira. Todo mundo perguntando da Samira, cadê? Exato. Que é a ausência de amigos também, que tipo, é uma ausência momentânea, mas que também a gente sente, né? Sim, com certeza. Tem muito disso mesmo. Meu caso é parecido, porque, tipo, na verdade, acho que eu criei um pouco, uma casca de questão, assim, de despedidas e morar longe, porque eu já passei muitas experiências fora, né? Então eu já estive longe da minha família em outros casos. Essa é definitivamente a vez que eu fico mais longe deles, né? Que eu tô aqui há quase 4 anos. São 4 anos visitando eles uma vez por ano. Então, realmente é uma coisa assim que pra mim é fora de tudo que eu já vivenciei. Sinto muita falta, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se eu tivesse ficado lá, eu não teria evoluído a minha vida. Porque eu acho que chega um ponto na sua vida que você fala, ó, eu preciso construir minha própria vida, sem depender de ninguém, sem ter influência de ninguém. Porque você quer ter seu próprio caminho. E a gente também que casal homoafetivo, que a gente tem essa vida que a gente já foi muito sofrido no passado e que a gente quer lutar para ter nossa própria independência, né? Quando você conquista, a última coisa que você quer é retroceder. Porque se você retroceder, você pensa assim, tudo que você batalhou e que você lutou a vida inteira e que as pessoas que você acompanhou e que também fazem parte dessa luta, você olha para trás e fala assim, poxa, eu realmente chega um ponto que você não consegue lidar com você mesmo. Se você, no caso, abandonasse isso e retrocedesse, né? Então eu tenho muito disso comigo. Tem hora que é até meio estranho, pode ser até muito pesado o que eu vou falar, mas tem hora que eu vou lá pra casa, eu sinto que eu tô retrocedendo. Parece que é meio estranho isso, sabe? Eu sei que eu não deveria sentir assim, até porque, tipo assim, eu tenho pessoas específicas da minha família que eu sinto muito mais falta. Tem outras, assim, que a gente entende, né? Já era um convívio que, mesmo estando na mesma cidade, já não era tão próximo, então tudo bem. Só mudou agora que eu estou a 730 quilômetros de distância. Mas, no geral, assim, eu sinto falta. Eu queria estar mais presente, queria poder fazer mais as coisas lá. O Dani mesmo vê que volta e meia eu me preocupo muito à distância. Então eu tento fazer o que eu posso daqui, porque se eu estando lá, eu fico falando, eu estaria muito limitado ao que eu poderia fazer também. Então, eu estando aqui, pode ser que eu consiga fazer mais coisas, né? No quesito, vamos dizer assim, mais financeiro. Então, isso eu acho que me ajuda nesse ponto do que eu estando lá, porque estando lá seria assim a companhia, né? O pessoal tá ali no dia a dia, que é muito importante também, mas a gente sabe que tem certas coisas que, infelizmente, a gente precisa do financeiro, né? Então eu coloco muito uma balança, é uma balança diária de questão de querer conviver, questão também que às vezes você tem muito remorso também de coisas que aconteceu no seu passado, que se você tá até no próprio ambiente que te lembra coisas ruins, você volta e sente tudo aquilo e você fica assim, poxa, não queria estar aqui, né? Assim, eu sei que eu amo as pessoas que estão aqui ao meu redor, mas eu não queria estar aqui por trazer memórias ruins pra mim. Então é uma coisa que eu tô lidando muito, principalmente recentemente. Eu acho que é mais nessa coisa. Eu falo assim, poxa, eu sinto saudade de casa, mas toda vez que eu tô em casa eu não me sinto bem. É louco falar isso, né? Parece que as pessoas falam assim, nossa, então você tá sendo ingrato, ou você, tipo assim, agora é ser egoísta ao ponto de essas pessoas não terem um valor pra você. Muito pelo contrário, elas têm um valor pra mim, né? Só que eu acho que depende muito no momento que você tá, né? Do que você tá vivendo, do que você pode trazer. Eu acho que, assim, a gente, assim, no todo, eu falo muito por mim, mas eu acho que todo mundo aqui ficou marcado
com muitos pontos negativos de certas coisas, e às vezes você só quer se isolar e ter sua própria vida. Sim. É muito errado isso. Eu entendo, é muito Não acho egoísmo, mas errado, às não, vezes amigo. é necessário. Não, eu Não. não acho errado, mas eu não acho errado mesmo, porque a gente, a Aham. sociedade cobra isso. Ah, porque você vai para casa da sua mãe, mas não é a minha casa mais. Sim. Justamente. Então, tipo, eu vivi a vida inteira lá, mas não é a minha casa. Então eu não me Justamente. sinto totalmente confortável, porque Sim. não me sinto à vontade, porque não é a minha casa mais, é a casa de outra certeza. pessoa. E eu não acho isso errado. Não acho isso Sim. errado, porque cobram-se muito, você tem que achar isso errado. Não temos que achar nada. Gente, vocês não sabem que cada um de nós sofreu. Eu já falei isso no outro episódio, tipo, a gente é de geração diferente, de lugares diferentes, e todos temos a mesma coisa em comum. Todos Mesma temos coisa a em mesma comum. coisa em comum. Então, Com tipo, certeza. a sociedade não pode cobrar uma heteronormatividade da gente, o mesmo sentimento, porque não é igual. Mas aí eu Não é acho igual. que esse sentimento que a gente tá falando aí de tipo, como o Iago citou, gratidão. De tipo, esse sentimento de que as pessoas ficam incutindo na gente de ingratidão. Sim. Tipo, não tem motivo para ter isso, e eu acho que tem muita hipocrisia aí, porque até mesmo as pessoas que vão bater ali na sua família, seu primo que chega nas suas costas, dá um tapinha nas suas costas, fala, te amo, primo. Seu primo não te ama. Ele quer que você se foda. Deixa. Acontece muito isso. Tipo assim, minha mãe fala, a gente teve uma festinha aqui e uma prima perguntou de você. E perguntou como você tá, não sei o que. Eu falo pra ela assim, ela só quer saber da minha vida financeira, da minha vida, tipo, se eu tô bem, pra ela, sei lá, tipo, jogar uma praga, porque só pra isso Porque que se você serve, tá bem, sabe? ela acha Tem que muito se você tá disso, ruim, ela Porque ela não quer Justamente, saber se isso eu tô que a bem. Mari falou, Não isso que é, a não Mari é uma falou. coisa genuína, É, sabe? eu falo que eu sinto esse peso mesmo. Eu sei que eu concordo também com o Zico. Eu acho também que não é uma coisa errada. Mas eu acho que da forma que eu fui criado, me faz sentir tanto culpa que todo dia é essa luta que eu tenho que ter comigo mesmo. Sim. Poxa, eu tô sendo ingrato por não poder ver minha família. Igual, por exemplo, eu tive uma experiência recente que minha mãe veio pra cá. A minha mãe nunca tinha vindo pra cá, né? Então, 3 anos e meio que eu tô aqui, é a primeira vez que ela veio. Eu achei tão melhor ela aqui comigo do que eu ir lá com ela. Entendeu? Eu sei que existem limitações, igual eu sou apaixonado com meus avós, eu cresci a vida inteira com eles, por muito tempo eles foram um pai na minha vida, né? Que eu não cresci com meu pai, muitos aí sabem também nessa história. Eles foram, não os dois, foram um pai representando a minha vida. Muitas vezes minha mãe estudava, saía pra fora e eu ficava sempre com eles. Então eles foram ali a personificação de família mesmo, assim, a família mesmo, assim, pai e mãe, vamos dizer assim, primeiro grau, né? Que a gente fala que as avós são segundo grau. Eles eram, tipo, primeiro grau mesmo. Eu tenho paixão de primeiro grau com eles. Família imediata, né? Família imediata. Família imediata. E assim, eu sei que no caso deles é mais difícil eles virem pra cá por questão de limitações. Eles estão com dificuldades de saúde, tem tudo isso. Então por isso que eu me esforço de ir lá, porque eu sei, só pra eles. Tanto que eu tô lá, se eu pudesse ficar 100% com eles, eu ficaria 100% com eles. Desculpa os demais, entendeu? Porque se os demais poderiam vir aqui me ver, entendeu? Igual a Amanda. A Amanda mesmo, via é de uma mão saudade dupla, né? minha diária. Porque eu e a Amanda, por mais que a gente é primo, entra no mesma coisa. Não era familiar de segundo grau. Pra mim, a Amanda é minha familiar de primeiro grau. Família imediata, igual a gente falou. Eu sinto falta dela todo dia. Sinto dela, da minha outra prima também, que a gente era 3 irmãos, praticamente. Todo mundo de filho de pá diferente. Né? Mas assim, eram irmãos. Assim, convivia todo santo dia. Principalmente mais ainda com a Amanda, porque ela era mais próxima de casa lá ainda. E eu não ver ela todo dia faz muita falta. Faz muita falta. Só que, assim, às vezes que ela veio pra cá, eu me diverti muito mais do que às vezes que eu fui lá agora nesse intervalo. Porque realmente tem essa questão do convívio das memórias ruins. De você lembrar de coisas que você foi humilhado, coisas que falaram aqui, que impuseram pra você, que ditaram seu comportamento. E mesmo indo lá, você ainda tem esse receio. Eu levei Dani uma vez lá pra minha cidade. E antes de eu ir lá, o Dani não sabe, mas uma semana atrás eu falei assim, ó. Se em algum momento eu sentir que ele foi desrespeitado, eu nunca mais piso o pé aqui. Tá Porque certo. eu falei desse jeito. Eu falei assim, eu sei como vocês são, eu sei que fulano é assim, Beltrano é assim, Ciclano é assim. Se eu vi um pingo de desrespeito, eu não puder dormir no mesmo quarto que ele, acontecer as coisas assim, assim, assado, eu não piso o pé aqui. E eu briguei horrores quando eu fui pra lá com ele. E aí deu tudo certo, mas eu tive que brigar. Entendeu? Então, assim, eu tive que me impor mesmo, porque é um ambiente que eu sofri muito.
Uhum. Entendeu? Então é muito difícil, é muito difícil. Então eu acho que todo mundo aqui lida com essa situação parecida. Então essa questão de ausência, eu acho que é essa luta que eu tenho, essa balança que eu faço. Eu sinto falta das pessoas, só que assim, as pessoas que puderem vir me ver, sejam muito bem-vindas. Inclusive a gente mudou de casa, agora a gente tem um quartinho aqui. Eu fico muito mais feliz de poder ter esse espaço para receber essas pessoas que são importantes para mim, que aqui com certeza é uma casa com memórias positivas. E que vai criar memórias positivas também, Uhum. do que eu chegar lá e viver num ambiente que não foi tão confortável pra mim, entendeu? Quase hostil, né? Quase hostil. Eu sei que hoje mudou muito, evoluímos, hoje somos diferentes, mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Não é, Uhum. não é. Não é a mesma coisa. Exatamente, mas aí é que tá. Se não é a se vocês evoluíram, então não são a mesma pessoa. É a mesma coisa que você entrar numa casa de um desconhecido. Você não vai entrar à vontade, né? Vocês Justamente. estão se São conhecendo outras tudo de pessoas. novo. Então, Uhum. dá no mesmo. Se fosse hostil ou não, é um ambiente desconhecido. Então você tem que entrar com parcimônia, lógico. É Sim. a casa de outra pessoa. Sim. É um lugar que você não era você mesmo. Exato. É muito estranho isso, né? Você nunca foi São você pessoas lá. se conhecendo de novo, exato. Isso, Mas muito tem louco. quando meu avô morreu, ele morreu em 2018, acho que foi por aí, né? É. E meu avô foi embora, eu tinha uns 7, 8 anos por aí. E aí, o dia que meu avô morreu, eu fui visitar ele no hospital. Foi a primeira pessoa que foi no hospital ver ele quando ele teve um. Eu não via ele há pelo menos uns 10 anos. E aí, me ligaram, falou: Ó, seu avô tá no hospital, tal coisa, tá. Quarto X, eu fui lá e eu fui a primeira pessoa que chegou lá. Aí eu fiquei lá um tempinho, não sei o que, ele tava desacordado quando eu cheguei, tava fazendo um procedimento. Aí eu acho que eu passei 1 hora mais ou menos ali. Aí ele acordou, fui lá conversar com ele. Pra mim, era um desconhecido, bicho. Era um desconhecido. Tipo, ele tava numa cama de hospital, eu não via ele há pelo menos 10 anos, ele foi embora quando eu tinha 8. Eu acho que eu tinha, em 2018, eu tinha uns 28 anos. Então, assim, fazia pelo menos 20 anos que eu vi ele 2, 3 vezes. Nesses 20 anos eu vi ele 2 ou 3 vezes. Sim. Aí, passou esse tempo, não sei o quê, e ele morreu logo depois. Uma tia minha, também aleatória, mandou uma mensagem para mim e falou: seu avô morreu, não sei o quê, vem pro enterro. E aí ela mandou: seu avô fez muito por você. Muito pouco. Desculpa, Pico, eu tive que rir. Não, tipo, fez muito. Se ele fez, parabéns, que eu não lembro, eu tinha 8 anos. Se ele fez, não fez mais que obrigação, sinto muito. Era a favor, E né? é esse o babado que as pessoas usam de gratidão. De tipo, Sim. eu te criei. Qual era a outra opção? Até porque a gente não pediu pra estar na Terra, né? Exatamente. Qual que era a outra opção? Então, assim, existe uma hipocrisia muito grande aí de tipo, você tem que amar sua família, você tem que amar sua família, você tem que amar sua família. Se a minha família tá usando de ingratidão para me cobrar alguma coisa da qual eu não pedi, eu não solicitei isso, quanto que essa família me amou de verdade? Uhum. Sim. Você entendeu? Se você está me cobrando por uma coisa que eu não pedi, você fez. Você entendeu? Exato. Qual que é a outra opção? Você fez muito por mim. Qual que era a outra opção? Você E ia o que que deixar. é muito também, né? Hã? O que que é muito O que, também? que é muito? Exatamente, o que, que é muito? Você dá de comer uma criança, botar um teto na É cabeça o dela? básico, não? Isso é muito? Para de fazer, então. Uma coisa, tipo, acho que é bem pesada, é tipo assim, a sua obrigação de presença facilita a minha ausência, sabe? Tipo assim, você me cobrar a presença facilita a minha ausência. Com Exato. certeza. Muito. Até por causa, principalmente, dos argumentos que você usa para cobrar essa ausência. Exatamente. Justamente. Entendeu? É Facilita. muito ridículo isso de você incutar numa outra pessoa um sentimento de gratidão por uma coisa que ela não tem qualquer responsabilidade sobre. Aquele momento que você está cobrando ela, a responsabilidade era sua. Você era o provedor, você tinha que prover para aquela pessoa. Não tem que cobrar depois. Sim. Você entendeu? Não existe ingratidão se você é realmente família. Não use essa palavra. Não use essa palavra se você não tem o tino para usar ela.
Se você não tem o motivo para usar ela, se você não tem o pra que usar ela. Então não tem esse tipo de cobrança. Inclusive, digo mais, vou além, digo mais. Tem pessoas da minha família que se morrer eu não vou sentir falta mesmo, porque a gente não tinha pra quê. Não senti falta. Meu avô morreu, eu não chorei. Eu vou chorar por quê? Era a primeira vez que eu tava vendo ele, depois de 10 anos, o homem tava na cama. Quer que eu faça o quê? Já é outra pessoa. É outra pessoa. Ele é uma pessoa completamente diferente e ele nunca me conheceu. Nunca me conheceu. Sim. Se exato. em 20 anos eu vi ele 2, 3 vezes, Sim. como ele acha que me conhecia? Jamais. Ah, mas é Exatamente. porque ele te pegou no colo. Sim, ele pegou uma criança Uma no criança. colo. Aquela criança não sou mais eu. Exatamente. Com certeza. Você entendeu? Não sou mais eu. Ele fez muito por aquela criança, ótimo. Não fez mais com a obrigação também. Exato. Tá me Concordo, cobrando amigo. de uma coisa que foi há 30 anos atrás. Exato. Do que... E uma pessoa aleatória veio me cobrar de uma coisa que era. Tá, meu avô fez, mas quem é você? Exatamente. E aí, hablou, viu? Tipo, Hablou eu não demais. Eu não Pisou consigo muito, mano. compreender, bicho. Eu não consigo compreender esse tipo de imposições que as pessoas ficam colocando sobre o que é família e o que deixa de ser família. Porque você vai ver, tá uma falando mal da outra pelas costas, tá uma reclamando de fulano e beltrano nas costas. Ai, não, porque... Gente, eu vou pegar minha avó de exemplo. Fala Essa mal de família. todas as sobrinhas. Todas. Ah, porque fulana deu pra não sei quem, fulana fez isso pra não sei o quê, fez filho de novo. Meu Deus, fulano é drogado, fulano tá não sei... É tudo família, tá todo mundo lá todo domingo. Mas é um falando mal do outro. Isso é ótimo. Ai, tá ótimo. Vocês superam isso. Parabéns. Eu não quero esse tipo de vibe. Entendeu? Não quero, não aceito esse tipo de comportamento. Ai, mas você não fala com a gente, você não liga pra gente. Pega o meu celular, eu sou a única pessoa que liga. Ninguém deles me liga. Você entendeu? Esse tipo de comportamento de cobrança, de coisa, eu não aceito, bicho. Eu não aceito mesmo. Esse ano eu não liguei pra ninguém também. Foda-se. Sabe? É assim Não mesmo, aceito né? esse tipo de coisa, de essa criação de uma família perfeita que tem 30, 40 pessoas numa família. Não, isso não existe, bicha. As pessoas cobram ausência. Será que o ausente não é você? É. Exato. Tá, Mas tá me isso- cobrando uma coisa que você tá fazendo? Isso que vocês falaram entra muito no quesito de pessoas presentes que são ausentes. Oh my God! I cannot believe she said that. She said. Pois é. Porque você citou, o G, o seu avô, eu cito o meu avô também, por parte de pai, que a gente viveu por muitos anos juntos, eu, uma criança, e eu ainda convivi com ele adolescente, mas quando ele morreu, tipo, pra mim não fez diferença. Porque ele era aquela pessoa presente, ele estava. Físico, Como é que eu posso falar? O corpo, né? ou ali- Fisicamente. Tá É. Fisicamente presente. falando, né? Ele estava ali, mas não tinha nenhum tipo de ligação sentimental, a não Sim. ser que sangue, né? A não ser sangue. Sim. Mas sentimental não tinha. Então tipo, ele morreu e tá. E as pessoas me cobraram porque eu não sofri por ele, porque eu não chorei, porque a gente lá no interior tem uma educação de que se uma pessoa morre, você não pode ligar um som, você não pode ligar uma TV, tem que passar uma semana as portas tudo Luto, fechadas. né? Todo mundo tem que morrer junto. É um luto assim que dura no mínimo um mês. Você não pode, em um mês, você não pode ligar uma TV, não pode ligar um rádio, não pode se mostrar feliz. Você não pode ir pra uma festa. Ninguém pode ver você rindo contra ninguém. Sabe? Te As julga. pessoas antigas têm muito isso lá. Porque Caraca. é muito bizarro isso. É muito bizarro. Quem é de interior, eu não sei se é em todo o Nordeste, mas quem é do interior da Paraíba sabe que é assim. E é muito bizarro, tipo, porque não tem nada a ver a ligação da morte com o ser humano, porque você ligar um som, bicho, ligar um telefone, sei lá, sabe, tipo... A minha tia, eu tomando banho, botei meu celular lá pra tocar uma musiquinha, fui tomar um banho. A minha tia queria vir bater em mim. Olha, Mano, ela tem 1,60 m, eu já tinha 1,80 m praticamente. Vem, mulher, vem. Eu vou esperar você vir. A mulher que eu fazia assim, matava ela. É, mano. era outro tempo que você não ia poder ligar som. Olha aí, ó. Mas
É isso. Poder. É sobre. É sobre. Nossa sobre. Senhora, tudo, E, hein? gente, vamos encerrar aqui? Vamos Vamos. porque eu não tô nervosa. Eu tô calma. Tô delicada. Não me tremendo de frio, né? De nervoso, não. Eu tô Mas tremendo acho porque que eu tirei foi- a camisa. Ele começou um pouco só. Eu acho que foi um tema bom, acho que foi um tema que a gente deu pra trabalhar bem. Sim. Foi, Né? Em nossa, N arrasou, pontos, seja ele exatamente. mais supérfluo, digamos assim, quanto os mais pesados, mais pessoais. Mas é isso. Queria agradecer a todo mundo que participou, os meninos aí que participaram. G e Zico que me deu essa oportunidade aí de trazer um tema como esse. Oh, Eu acho que meu no ano Deus. passado eu trouxe um tema mais pesado, né? Foi, menina. Você só sai com butinada, né, garota? Mas arrasa, amiga, arrasa. Mas esse eu dei uma gente. coisa mais levezinha no começo. Eu dei Leve. uma mão com Ah, açúcar. Ofendeu os fãs do inteiro e depois. Eu não ofendi ninguém, eu quero deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus. Depois de 35 fãs hackeando nossas contas. Não, foi tudo. E é uma análise que é gostosa a gente falar, assim, por mais temas pesados, a gente tá entre amigos e entre vocês, ouvintes aqui, que Não, é bom estar entre amigos é que a gente mantém a calma e a compostura. É. Ou não. E as pessoas também podem comentar aqui, né? Tipo, para elas o que é, como é a ausência de supérfluas de artistas, mas mesmo essa ausência também de pessoas e de sentimentos. Exato, de animais, né? Como vocês citaram. Descarrega nos comentários, vai, descarrega tudo que você tá pensando. Vai, Pesado de Fala saber. tudo. Descarrega. Você que guarda veio nada. com o fandom, você que veio com o fandom xingar a gente, xinga. Xinga. Divulga lá, divulga. Uma letra Manda por pros fandom. comentário. Uma letra por comentário. Xinga uma letra por Manda pro fandom. Manda o trecho. Manda o trecho pro fandom. O fã, Manda lá pro Denúncias do Brasil lá no Blue Sky, manda agora. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que está ouvindo, né, aí na sua plataforma de streaming favorita. Não se esqueça, siga o Cholascast em todas as redes sociais, siga o Cholascast também em todas as plataformas de áudio, deixe o seu like, se inscreva, enfim, compartilhe com seus amigos. Um cheiro e até a próxima. Beijos. Tchau. A gente vai se ausentar. Tchau. Oh. Tchau,